Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, trazendo mais uma videoaula. Nesta vez a lição de número 8. Estamos aqui eu, o professor Leco e o professor Rafael. Você é nosso convidado para mais essa aula. Queremos desde já agradecer a todos os inscritos que têm compartilhado, que têm curtido o nosso vídeo, aos nossos patrocinadores também. Vocês são importantes para todos nós, não é isso, Rafael? É verdade. E agora vamos lá, mais uma lição de número 8, que é as guerras no deserto. Texto do dia, Leco. O texto do dia que diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Está lá em Salmos de número 44, verso de número 1. E a síntese? A síntese diz: ainda que os inimigos sejam muito fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Dando início à lição de hoje, nós sabemos, Leco, que na lição anterior, melhor dizendo, nós estudamos a respeito do capítulo 20. E agora, nesta lição de número 8, as guerras no deserto, nós vamos dar início e vamos terminar o capítulo 21 do livro de Números. E o livro de Números, aqui nesse capítulo 21, ele vai nos trazer algumas informações importantes. Por quê, Leco? Porque no capítulo 20, ele começa e termina com a morte. Primeiramente com a morte de Miriam, a irmã de Moisés, e termina com a morte de Arão, o seu irmão. E a Bíblia Sagrada vai dizer no último versículo do capítulo 20 que o povo chorou durante 30 dias. E este clima de tristeza, este clima de uma intensa comoção do povo, é que se inicia o capítulo 21. E o capítulo 21 vai iniciar com alguns detalhes importantíssimos. E durante a aula nós vamos perceber, Leco, que aquele ar de tristeza e de comoção no capítulo 20 vai ser transformado em um capítulo de alegria e gozo de todo o povo no capítulo 21. Então, você notar este contraste de tristeza para o capítulo 20 para um contraste de alegria no capítulo 21, você entendeu a lição de hoje. Correto, Rafael. E aí a gente quer destacar que a vida do cristão é essa. A gente passa por problemas em um dia, aí no outro a gente está feliz, a gente vive um ano difícil, o outro é um ano de conquista, porque é assim que Deus ele permite que nós vivamos, né? E nós estamos no tópico de número 1, que diz a vitória depois do luto. O subtópico 1 diz as perdas imprevisíveis. Nós vamos olhar que no capítulo 21, nos primeiros 3 versículos, narra o primeiro embate do capítulo 21 do povo de Deus, que é contra o rei de Arade. O povo de Deus ele está indo rumo ao seu destino, rumo à terra prometida. E eles vão, Rafael, pelo mesmo caminho em que há quase 40 anos atrás os espias já haviam passado para espiar a terra prometida. Por ser o mesmo caminho, o texto e o versículo 1 vai nos informar isso, que é o caminho dos espias, o rei fica preocupado e imagina que eles estão vindo contra ele e não os permite passar. Né, Rafael? Ao ponto dele capturar uns guerreiros do povo de Deus e eles estão agora aqui. Eles param, eles têm que voltar e perdem. São perdas que eles têm naquele momento. E aí, eles têm que parar por um momento, Rafael, e repensar o seu projeto. Repensar a estratégia, repensar de alguma maneira, porque nossa caminhada é marcada por isso, por perdas, por frustrações, mas Deus ele nos permite essa oportunidade de parar e refletirmos. Exatamente, Leco. E a Bíblia Sagrada vai dizer, Leco, no versículo 2, que o povo, depois de uma derrota para este rei, no versículo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer que no versículo 2, eles fazem um voto com o Senhor. E com este voto eles dizem, assim na palavra do Senhor: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Então o povo aqui neste momento, eles fazem um voto, eles criam um compromisso com Deus. E através deste compromisso, Leco, aqui já diz no terceiro subtópico, que diz que a oração deles foi atendida. E a gente quer trazer essa reflexão desse primeiro tópico, porque Deus às vezes ele permite perdas em nossas vidas para que nós repensemos o projeto. E o projeto é que nós tenhamos mais contato com Deus. O povo fez um voto e a oração deles foi atendida, Rafael. E aí, Rafael, o que nós entendemos com esse primeiro tópico? Bom, nesse primeiro tópico nós temos que entender que no primeiro versículo do capítulo 21, Leco, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo perdeu uma batalha. Só que nós temos que entender uma coisa, que como o Leco disse logo no início, nós temos que entender
que na caminhada, no deserto, nós devemos nos reinventar. Na caminhada, nós devemos mudar as nossas estratégias, nós devemos mudar toda a nossa caminhada no deserto. Só que esta caminhada, este reinventar-se dentro do deserto, perpassa, Leco, pela opção de nós termos um compromisso com Deus. E este compromisso aqui com o povo foi através do quê? Foi através de um voto. E a Bíblia Sagrada vai dizer que através deste voto, o Senhor Deus, no versículo 3 do capítulo 21, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus permitiu que ele viesse a destruir todo aquele povo de cananeus. Então, amados, para você se reinventar, é necessário que você crie um compromisso com Deus. E evidentemente, se você fizer um compromisso com Ele, é claro que Ele estará de braços abertos para atender o seu pedido e a sua oração. Entenda o trabalhar de Deus no deserto. Deus aí nos põe à prova para que Ele seja glorificado em nós. Tópico de número 2. Um pouco da vida no deserto. O subtópico 1 diz uma murmuração cultural. Pois bem, Leca, aqui nesse primeiro subtópico de uma murmuração cultural, nós temos que entender algo do contexto. E que parte é essa? É que uma primeira geração de israelitas está passando e já está praticamente todos mortos. E já está surgindo uma segunda geração, que já tem uma segunda geração, vamos dizer assim, bem mais forte, já existe um número maior de uma segunda geração de israelitas. Só que nós devemos entender, Leco, que a partir do versículo 4 do capítulo 21 do livro de Números, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo partiu do Monte Ó e partiu a rodear a terra de Edom. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer na parte B do versículo 4 que o povo se tornou impaciente. O povo se tornou impaciente diante da caminhada. E o que foi que o povo começou a fazer, Leco, como de costume? Começou o quê? Murmurar. Começou a murmurar. Ou seja, a primeira geração era uma geração murmuradora. A segunda geração que se inicia agora também tem esses traços culturais de uma geração murmuradora. É por isso, Leco, que o primeiro subtópico se chama murmuração cultural. E diante dessa situação, Leco, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Deus, ele manda serpentes abrasadoras, serpentes que venham ferrar, que venham morder o povo israelita. E todo o povo israelita que era mordido por essa cobra que Deus enviou, ele era morto. E só que diante desta situação, o povo clama diante de Moisés, e Moisés também intercede, e Deus chama Moisés. E Deus, como fala para Moisés, como Deus é um Deus longânimo, fala para Moisés o seguinte: Moisés confecciona uma serpente de bronze, e todo aquele que for ferrado pela serpente abrasadora e mirar e olhar para aquela serpente de bronze, ficará curado, não morrerá, ficará sarado. Só que, Leco, nós devemos entender uma coisa, que isso aconteceu no passado, isso aconteceu com o povo israelita. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, o Senhor Jesus Cristo ele faz uma aplicação desse texto, porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Leco, Jesus Cristo ele faz uma aplicação do texto. Naquele contexto dos israelitas, todos aqueles que eram ferrados pela serpente morreriam. E hoje nós, Leco, como cristãos, o que acontece? Hoje nós somos ferrados por quem? Pelo pecado. Nós somos ferrados pelo pecado. E lá para os israelitas, como é que eles saíam curados? Como é que eles não saíam ilesos de que eles não morriam? É quando eles olhavam para a serpente de bronze. E hoje, como é que nós também somos curados do pecado? Como é que nós somos curados de toda esta mancha de pecado que nós herdamos de Adão? É quando nós olhamos para Cristo que foi levantado. É quando nós olhamos para Cristo que foi morto naquela cruz, para derramou o seu sangue carmesim naquela cruz do Calvário. E toda vez que nós olhamos para o sacrifício de Cristo, a sua morte expiatória, nós também recebemos, Leco, uma vida eterna, porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, tem o poder de nos limpar e nos tirar todo o pecado que nós recebemos como descendência de Adão. E o próprio escritor, Leco, o próprio escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. O escritor dos Hebreus escreve, concluindo toda esta sentença. Dificuldade recorrente. Bom, nós estamos agora no próximo acontecimento do capítulo 21. Os versículos 10 ao versículo 20 do capítulo 21 narra uma outra questão. Eles estão no deserto, Rafael, e nós sabemos que no deserto é normal sentir sede. Então, a dificuldade que eles tiveram lá atrás volta agora. Volta agora diante deles novamente. Sede. Só que agora a postura deles, eles passam a ter uma postura diferente, Rafael.
E eles vão, e o texto vai informar diversos locais que eles passaram. Locais estes, Obote, que significa odres de água. Entenda isso. Obote, que é o primeiro local, significa odres de água. Segundo local, Zered, que significa riacho de salgueiro. Terceiro local, Amon, que significa riacho veloz. Então eles foram, Rafael, por diversos locais que significava, que trazia uma simbologia, uma aplicação de que teria água. Porém não havia água. Não havia água. Só que eles mantêm uma postura diferente agora. Eles têm uma postura mais madura, eles têm uma postura de pessoas que aprenderam. Na nossa caminhada nós temos diversas dificuldades. Mas Deus ele quer que nós tenhamos postura de pessoas maduras que estão confiando no Senhor. E aí, Rafael, o que acontece é que diante dessa dificuldade, da mesma dificuldade, eles trazem agora uma nova postura. Moisés pede para que eles estejam juntos, estejam agrupados. E agora eles não vão mais se agrupar para reclamar. Agora eles vão se reunir para uma outra estratégia. Eles se reuniam agora para o louvor. E aí, Rafael, eles se reúnem e eles vão louvar agora. E esse louvor foi tão poderoso que eles chegaram num poço onde estava seco e ali nasceu água. O poder do louvor. E outra coisa, né, que nós devemos destacar, além do poder do louvor, nós também temos que destacar que Deus falou assim: ajunte o povo, na verdade, cantem. Ou seja, quando Deus fala junte o povo, o que ele estava ensinando? É que o povo deveria viver em unidade. O povo deveria viver em união. Bom, Leco, o que fica deste segundo tópico para a gente? Bom, Rafael, o que fica é que a partir do versículo de número 4, versículo 9, o que nós entendemos é que o povo, apesar de já existir um novo povo, do povo já ter morrido no deserto, aquela murmuração ela continuava a mesma, aquela murmuração que virou cultural. E o que segue do versículo 10 ao versículo 20 é que eles agora estão indo também no deserto, a sede continua a mesma, porém a postura dele agora é diferente. Eles não vão mais questionar Moisés, eles vão caminhar mais calados. Mesmo que indo a diversos locais que poderiam ter água, mas não tinha, eles continuam calados. E diante da ordenança de Moisés, eles se reúnem para louvar a Deus e o milagre acontece, Rafael. É verdade. E outra coisa que tem que ficar também pra gente é que assim como aconteceu com o povo de Israel, também acontece com a gente hoje como cristãos. Que a vida cristã, ela também é resultado de grandes livramentos ou pequenos livramentos, grandes ou pequenas provisões. O importante é que eu, você, todos nós andamos por fé, não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E é através desta fé que Deus nos dá a vitória. Tópico de número 3, Rafael, a vitória sobre o mais forte. Bom, Leca, agora neste terceiro subtópico da nossa lição, nós temos que entender primeiramente uma coisa. Que os versículos que nós estaremos estudando é a partir do versículo 21 até o término deste capítulo 21 do livro de Números. E essa sessão do versículo 21 em diante vai narrar a história de Seom, o rei dos amorreus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés envia alguns mensageiros até Seom, ao rei dos amorreus, para que ele possa entrar naquela terra, para que ele possa adentrar, para que ele possa passar somente por aquela terra. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei daquela terra não permite com que Moisés passe juntamente com o povo de Israel por aquela terra. E a partir deste momento entra-se um conflito, eles entram em uma guerra, e a Bíblia Sagrada vai dizer, Eleco, que Deus deu vitória para o povo de Israel. Nós devemos entender, Eleco, também primeiramente uma coisa, que o rei dos amorreus era bem mais forte que o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo peregrino, estava sobre o deserto. E o rei Seom, que é o rei dos amorreus, ele tem um poder bélico bem mais forte que o povo de Israel. Mas mesmo assim, o Senhor Deus dá vitória para o povo de Israel. Né? Exatamente. E o texto de Deuteronômio, capítulo de número 3, versículos 4 ao 5, vai dizer, Rafael, que naquela localidade eles venceram vários inimigos, ao todo foram 60 cidades fortes, muradas, até mesmo sem muro, mas eles foram ali por quê? Porque Deus estava com eles. E dando em sequência a essas sequenciais vitórias do povo de Israel, Leco, é que chega aqui em Og, o rei de Bazã, no próprio capítulo 21 aqui do nosso livro de Números. A Bíblia Sagrada vai dizer, Leco, que Og, que é o rei de Bazã, ele era uma pessoa gigante, mas mesmo assim o povo de Deus teve vitória, porque Deus estava com eles, né? Exatamente. Eles estavam em direção, eles estavam em união, eles estavam obedecendo e a vitória chegou para eles. E Leco, estas vitórias sobre esses dois reis
foram tão significativas, mas tão significativas, Léo, que a Bíblia Sagrada vai dar outras referências a respeito deste grande feito que o Senhor fez pelo povo de Israel. Por exemplo, Léo, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 7 e versículo 8, vai dar ênfase sobre isso. Em Neemias capítulo 9, versículo 22, também vai dar ênfase sobre isso. E o próprio Salmo 136, verso 19, Léo, diz o quê? Nós destacamos que diz assim: a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. De uma maneira poética, o salmista falando da misericórdia, do amor de Deus, ele destaca essa vitória do povo de Deus. Tornou-se um marco histórico. Certo, Rafael? E para concluir, Rafael, eles só alcançaram essa vitória e só foram recompensados porque eles mudaram a sua postura. Perceba que o risco é o mesmo, perceba que agora os inimigos são maiores, porém a postura deles é diferente. Diante disso, Deus dá a vitória para eles. Eles foram recompensados porque mudaram a sua postura. Então, o que fica desta lição para cada um de nós? Que ensinamento que fica? É que assim como o povo de Israel que estava no deserto, houve guerras para eles, da mesma maneira nós hoje que somos cristãos também estamos no deserto que é este mundo, e invariavelmente nós também vamos passar por algumas guerras. E todas as guerras que o povo de Israel conseguiu vencer é porque eles mudaram de postura, eles criaram um compromisso com Deus. E a partir dessa nova atitude que eles tomaram diante do Senhor, foi que eles conseguiram vencer aquela guerra, foi que eles conseguiram vencer a guerra. Da mesma maneira conosco, quando nós mudamos a nossa atitude, mudamos o nosso compromisso com Deus, que nós estamos aqui neste deserto, estamos aqui neste mundo, todas as guerras que nós vamos enfrentar, o Senhor vai nos dar a vitória. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Queremos desde já agradecer a todos que nos acompanharam durante essa aula. Queremos que foi de muita edificação para a sua vida. Não deixe de comentar, deixe de compartilhar, se inscreve, ativa o sininho aí. Queremos desde já agradecer a todos que estão conosco nesse projeto. Que Deus abençoe a cada um, né, Rafael? Verdade. Agradecendo também aos nossos patrocinadores novamente. Continue conosco, tem coisa boa vindo por aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, EBD Núcleo, Priorizando a palavra.